Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cledson e eu vou estar apresentando aqui para vocês um Hello World em cima de Terraform na AWS. Para isso, tem um repositório aqui no GitHub chamado de App Hello World, que está aqui nesse endereço aqui em cima, dentro da minha conta da GitHub. Então, Cledson Hugo barra App Hello World AWS. Aqui ele tem tanto um README com um passo a passo de como executar esse Hello World, quanto algumas referências, links de documentação para o Terraform, como um código de exemplo para criar os recursos na AWS para ter uma aplicaçãozinha ali de Hello World, tá? Então, é, aqui mais para cima tem o README com esse passo a passo, e aqui dentro da pastinha Terraform tem um código de exemplo em AWS para criar aqui uma VPC, criar uma conexão com a internet, e no final ele cria uma instância de máquina virtual, Hello Instance, que lá dentro vai rodar um scriptzinho de user data para implementar dentro da máquina um Apache com um arquivinho de Hello World lá dentro, tá? Uma atividade simples, básica, apenas para exercitar os conceitos, o setup e a configuração aqui do Terraform, por isso um Terraform Hello World, tá? Então tem uma introdução, recomendo dar uma olhadinha aqui, principalmente no link que aponta para a documentação oficial do Terraform, e aqui tem um desenho da solução do código Terraform que está embutido nesse projeto, né? Então, como eu mostrei ali no código Terraform, tem o código referente a uma VPC na AWS, dentro tem uma subrede, né? Dentro dessa VPC tem uma subrede, e tem uma máquina virtual lá dentro dessa subrede. E dentro da máquina virtual tem uma pagininha web exposta dentro do Apache, né? Tudo isso com rota para a internet, acessível de forma externa, tá? Então, para executar esse passo a passo, a primeira coisa é ter o Terraform instalado, tá bom? Então, se você não tem, tem um link aqui que descreve o passo a passo de instalação do Terraform para diferentes sistemas operacionais. No meu caso, eu já tenho o Terraform instalado, né? Então, roda depois que você instalar esse Terraform, o Terraform Version, só para ilustrar que ele está funcional e qual é a versão que está utilizada. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Ubuntu, né? Então, a minha versão é 1.8.5, né, mais recente, mas dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser uma versão mais atualizada, aí você baixa a última versão para poder ser compatível aí com o teu sistema operacional. Segunda coisa vamos trabalhar com o código de Terraform já existente, que é desse projeto, né? Não vamos criar nada do zero nesse momento. Então, eu simplesmente vou clonar o repositório do GitHub na minha máquina local, né? Então, esse repo aqui, como eu falei, é github.com Cledson App Hello World -AWS. Eu simplesmente vou via Git na minha máquina local clonar este repositório para que eu tenha na minha máquina o código do Terraform baixado, né? No meu caso, já tenho aqui esse código baixado. Então, dentro de um diretório na minha máquina, eu tenho esse repositório já baixado. Está aqui dentro, tá? Inclusive, eu já tenho até o Visual Studio Code aberto com o código que está baixado na minha máquina. Então, dentro deste repositório, o que eu vou ter, né? Basicamente, o arquivo README, um arquivo de licença, um gitignore. Isso não são arquivos Terraform, um arquivo de images, é um diretório de images com as imagens que eu utilizo aqui no meu README. E o que mais importa aqui é esse Terraform, tá? Então, dentro do Terraform, eu vou ter um arquivo chamado de provider, onde eu vou descrever a versão do Terraform que eu estou usando, o provider do Terraform para a AWS. No meu caso, eu estou utilizando a última versão disponível do provider de Terraform para a AWS, que é a versão 5.52 ou mais atualizada. E aqui eu estou descrevendo a configuração de acesso a esse meu provider, né? Então, eu estou dizendo que eu vou utilizar a região da AWS US East 1. E eu estou apontando aqui o meu profile de configuração e de credencial para acessar essa conta. Então, dentro do meu diretório Terraform, eu criei um diretório chamado .aws, que tem dois arquivos lá dentro, um arquivo de config e um arquivo de credentials, né? No passo a passo, a gente descreve isso para vocês. Então, depois que clona, a gente, na pasta do Terraform, a gente cria um diretório .aws, e lá dentro a gente inclui dois arquivos. O primeiro é o arquivo credentials, exatamente nesse formato, né? O nome do meu profile, o meu access key e o meu secret access key. Aqui onde tiver asterisco, você vai substituir pelo teu access key e pelo teu secret access key. Aí a pergunta é, onde que eu pego esses access key, secret access key na sua conta da AWS? Então aqui, eu já estou logado no portal, com a minha conta particular, né, aqui em cima, Cledson Basso. E aí aqui dentro da minha conta tem a opção de credenciais de segurança. Eu posso gerar uma chave de acesso que vai me dar uma access key e um secret access key, tá legal? Então eu capturei essas informações e trouxe para dentro do meu arquivo chamado credentials na pasta .aws, tá? Então tá aqui dentro do meu credentials, não vou abrir porque tem as minhas credenciais em clear text aqui, tá? E além disso, o meu arquivo de config,
que tem o nome do meu profile, a região que eu estou utilizando e o output dos comandos Terraform. Então, esses dois arquivos eu preciso configurá-los, porque no repositório, lá do GitHub, eles não existem, né? Aqui eu não tenho os arquivos de configuração do meu profile, ele só vem com o, a receita de Terraform, tá legal? Então, se eu for seguir aqui o meu passo a passo, eu tenho que criar esses dois arquivos como parte do setup de acesso à minha conta da AWS. Beleza. Então, clonei o repositório, configurei esses dois arquivos dentro do diretório com as minhas credenciais de acesso, agora eu posso executar o Terraform, tá? Então, aqui dentro do meu código, eu tenho uma pasta chamada de Terraform, onde eu tenho o meu código, né? Terraform tem o meu código Terraform, asterisco.tf. Então, nesse caso, eu tenho dois arquivos Terraform, o provider e o Hello World, né? O Hello World com todos os recursos que eu já mostrei anteriormente lá no GitHub, só mostrando aqui novamente. A VPC, um Internet Gate, então todos os recursos para deployar uma aplicaçãozinha Hello World dentro de uma máquina virtual. E só por curiosidade, nessa máquina virtual eu estou passando um script de execução para instalar a aplicação. Esse script ele já também vem prontinho dentro aqui da pasta de script chamado de userdata, né? Ele dá um update, a gente está usando uma máquina virtual Linux, uma Amazon Linux, na verdade, né? Tem até a AMI dela aqui no meu arquivo, tá? Quem tiver curiosidade, essa AMI que a gente está utilizando é uma AMI Amazon Linux, que aqui no userdata ele vai executar esse script que vai fazer um update, trazer todos os pacotes, as últimas versões de pacotes atualizadas, aí eu vou dar um install no Apache, e aí depois eu dou um system enable no Apache, só para garantir que o Apache vai subir quando a máquina iniciar, e aí eu jogo uma saída de Hello World para dentro de um arquivo lá no index do Apache, e dou um recycle aqui no Apache. Então, básico, né? Instalo o Apache numa máquina virtual e jogo um Hello World para dentro do index padrão ali do Apache. Então é isso que eu estou fazendo nessa minha infraestrutura. Então, o que eu preciso fazer? Rodar um comando de init do Terraform, dentro da pasta Terraform. Legal? Então, entrei aqui na pasta Terraform, vou dar um Terraform init. Para que o init? Para ele trazer aqui para minha estrutura local os providers que eu estou declarando no meu código Terraform. Nesse caso, eu estou usando o provider da AWS que está fazendo uso como dependência do provider ali da HashiCorp de template. Então, agora, aqui, para minha estrutura, e veja que aqui não tem, eu vou dar um F5, ele vai criar alguns arquivinhos aqui, ó. Cria um arquivinho chamado .terraform com os providers aqui dentro. Então, o Terraform init, ele serve para identificar quem são os providers que estou utilizando no meu código, fazer um download desses providers da estrutura da HashiCorp, do Terraform, para minha estrutura local. Tá? Então, para isso que serve o init. Agora, eu posso vir no meu código e ver se não tem nenhum erro. Terraform validate. Esse Terraform Validate, ele olha para todos os arquivos que tem código Terraform e faz uma checagem de análise estática do código para ver se tem erros de sintaxe, né? Se tem uma vírgula a mais, se tem dois sinais de igual, você abriu uma chave e não fechou uma chave, né? Então, toda a formatação de sintaxe do código Terraform é olhada por este comando validate. Então, tem uma sintaxe. Veja, eu abro uma chave, fecho uma chave, coloco o sinal de igual, abro aqui uma aspas duplas para designar uma string, fecho uma aspas duplas, né? Então, toda essa escrita de um código Terraform, ela pode ser validada por esse comando validate. Então, é de bom tom, é uma boa prática a gente executar esse código antes de rodar o Terraform. Beleza, agora, o que a gente vai fazer? Vai rodar um comando que vai simular o que vai ser criado dentro da AWS. Então, aqui eu vou rodar esse comando, ó. Aumentar aqui a tela para vocês verem. Terraform plan, tá legal? Então, esse comando Terraform plan, ele faz um processo de comparação. Ele compara o que tem dentro do meu arquivo de Terraform, os recursos que tem no meu código de IAC, versus os recursos que tem lá na minha conta da AWS. Então, ele vai fazer um processo de comparação. Qual que é o meu estado desejado, que tem no meu código de IAC, no meu código Terraform, versus o que tem de fato lá no provedor. Então, é uma comparação de estados, né? Estado desejado versus estado atual, estado realizado. Desejado versus realizado. E se existe uma diferença nessa comparação, ele vai me dizer, tá? Então, o Terraform Plan serve para isso. E o restante, o -out tfplan, -out aqui, é só para eu jogar o resultado dessa comparação para dentro de um arquivo. Vejam que aqui na minha estrutura de arquivos não tem nenhum arquivo chamado tfplan. Ao término da comparação, vai ser criado um arquivo aqui chamado tfplan que vai conter o resultado dessa comparação. Então, o -out é um parâmetro do comando terraform plan para eu jogar o output, né, o resultado da comparação, para um arquivo que eu posso colocar qualquer nome de arquivo aqui, não é um nome reservado. Aqui eu estou selecionando o tfplan. Tá? E aí ele vai iniciar esse processo.
conecta na conta da AWS e compara meu estado desejado que tem no meu arquivo versus o que tem lá. E aí, assim que ele finalizar esse processo, ele gera um relatório para mim aqui dizendo, ó, a diferença entre os estados é X. Você quer atualizar? E depois a gente vai executar um próximo comando que vai aplicar as diferenças encontradas no Terraform Plan. Tá legal? Então, enquanto ele já começou o processo de comparação, já terminou. Né? Aqui o relatório que ele me dá é um relatório para cada recurso. Né? Então, se eu olhar dentro do meu código, quantos recursos eu tenho? 1, 2 e assim por diante. Tá? Então, aqui dentro eu sei que existem 7 recursos. O resultado da comparação do Terraform Plan é para cada um desses 7 recursos. Então, ele começou o Terraform Plan aqui nesse ponto, né? E ele vai me dar um resultado para cada um desses caras. Ó, ele tem uns símbolos para identificar o resultado dessa comparação. Esse símbolo aqui de maisinho, de create, ele está me dizendo o seguinte, ó, o resultado da sua comparação é o seguinte, o recurso não existe lá no provedor, do jeito que você quer, ele vai ser criado. O resultado da comparação é o seu estado desejado versus o seu estado realizado não existe o que você deseja lá no provedor, então esse cara precisa ser criado. Tá? Então ele fez isso com a instância, com a máquina virtual, e ele começa a mostrar cada um dos parâmetros de configuração da máquina virtual. Veja que para todos esses parâmetros, ele está dizendo, ó, não existe nada lá. Então ele vai ser criado, por isso sinaizinho demais para cada um dos parâmetros desse recurso de máquina virtual. Isso se repete para cada um dos recursos. Então, para esse próximo, ó, que é o Internet Gateway, é um serviço lá para permitir que a minha VPC tenha rota com a internet. Ele falou, ó, não existe um Internet Gateway lá na tua conta da AWS, ele vai ser criado, por isso sinaizinho demais. E o mesmo conceito se repete para cada um dos 7 recursos, e ao término, ele me dá um sumário, né, um resumo dessa comparação. Então ele está dizendo o seguinte, dos 7 recursos que você quer que existam lá no provedor, nenhum deles existe ainda, eles vão ser adicionados, porque é o momento zero, de fato eu estou criando pela primeira vez. Né? E aí, o próximo comando é o terraform apply. E aí eu vou passar para ele o arquivo, né? Então, vou atualizar aqui para vocês verem que foi gerado um novo arquivo. Ó. Esse TF-Plan, ele contém o resultado do Terraform Plan, que eu joguei para um arquivo chamado TF-Plan. Agora eu vou executar o Terraform Apply, que ele vai chamar a AWS na minha conta para começar a aplicar as diferenças encontradas no plan. E aí eu aponto para o comando Terraform Apply qual é o arquivo com as diferenças que ele vai se basear para executar o apply. Tá? Então, ao executar esse comando Terraform Apply espaço TFPlan, ele vai começar a criar cada um dos 7 recursos para mim lá na minha conta da AWS. Tá legal? E o legal, enquanto ele vai criando aqui, vai demorar uns 2 minutinhos para criar, eu já estou com aqui a AWS aberta, né? Se eu vier aqui na AWS, por exemplo, eu peço ali para ele criar máquinas virtuais, né? Então, vou lá no serviço EC2, ó, instâncias em execução. Eu não tenho nenhuma instância em execução até aqui, né? E o que eu espero é que o meu código ele crie isso para mim. Então, a primeira coisa que ele está criando é uma VPC chamada Hello World, que é o que tinha lá no meu código. Né? Aqui, ó. Então, criando o VPC, ó, já até criou essa VPC. Se eu vier aqui na AWS agora, for lá, deixa eu EC2 aqui, vamos navegar lá para a VPC. Então, lá em VPC, se eu for aqui em suas VPCs, aqui, ó, ele já criou uma VPC chamada Hello VPC, que tem as configurações exatamente como eu quero, como eu descrevi lá no meu código. Então, eu quero uma VPC 10.0.0.16 com enable DNS hostnames igual a true e uma tag hello VPC. Então, aqui, ó, é nome de host DNS habilitado. Que mais que tem essa VPC? Ó? Bloco de endereçamento 10.0.0. E aqui em tags, ó, name hello VPC. Name hello VPC. Beleza. Então, aqui ele criou a VPC do jeito que eu queria. O que mais que ele está criando? Ó? Ele vai criar o Internet Gateway, vai criar todos os 7 recursos que a gente colocou lá. Agora o que ele está criando é esse Hello Instance, né? Que é o último passo. Criou a VPC, Subnet, Internet Gateway, agora roteamento e tal. Criando todos os recursos, Security Group, e agora ele terminou. Depois de 34 segundos ele criou uma máquina virtual. Então vamos voltar lá em máquinas virtuais. Vamos dar uma olhadinha se a máquina virtual... Agora tem uma máquina virtual aqui. Hello Instance. Tá aqui com o endereço IPv4 público, tá com o nome público, tá com o endereço IP privado, e aqui o status dessa máquina está com o status de inicializando, então ela está no processo de bootstrap dela. Assim que ela finalizar, ela vai sair aqui de inicializando para algum outro status que a gente queira, tá legal? Então enquanto a máquina vai subindo, vamos voltar lá no procedimento. Então
validate, a gente fez, o plan a gente fez, o apply a gente fez. Tem um outro comandinho aqui chamado de Terraform Show. Vamos executar ele, ó. Terraform Show. Vou aumentar aqui que ele vai trazer um monte de informação para a gente. O que é esse show? Ele vai mostrar os recursos que nós gerenciamos dentro do nosso código de IAC, né, cada um dos 7 recursos, e as configurações das propriedades desses recursos. Então, tudo que a AWS permite ser gerenciado para aquele recurso via IAC, a gente consegue visualizar qual é o valor daquele recurso aqui via Terraform Show. Deixa eu só rolar a tela para cima, para pegar o primeiro recurso lá em cima. Então, Terraform Show, ele está trazendo aqui o da instância, ó. Então, qual que é a AMI da instância, qual é o ARN, Associate Public IP Address, Availability Zone, CPU Power Count. Então, para cada um dos parâmetros, ele vai trazendo o ID da instância, o tipo da instância, o state da instância, o Private DNS, o Private IP, o Private DNS, o Public DNS, né? Que é esse cara que a gente acessa externamente, né? De fora da VPC, através da internet, esse cara, inclusive, que a gente vai usar. Aproveitar e até copiar ele aqui. E aí tem o IP público da instância, né, que é o IP associado ao nome público, e assim por diante. Então veja que eu consigo com o Terraform Show avaliar todas as informações dos recursos que eu gerencio em um provedor de infraestrutura. Nesse caso, a gente está usando a AWS, então o que a AWS permitir ser gerenciado de um recurso, eu vou conseguir visualizar aqui com o Terraform Show. Tá? Eu posso usar isso para diferentes propósitos. Tá? Então esse é o Terraform Show. Aí ele pede para validar pelo portal os recursos de TI criados, que é o que a gente já estava fazendo de certa forma, né? Vamos ver se essa instância já terminou de subir. Beleza, então essa Hello Instance que a gente criou, verificação de status dela aqui é de 2 aprovados. Vamos pegar o nome público dela. Vamos abrir aqui uma aba no nosso browser. Vamos tentar acessar essa máquina de forma pública para ver se tem aplicaçãozinha Hello World lá. Então, Hello World up and running para a gente. Nossa máquina está de pé. Agora, como todo recurso em cloud, ele pede para a gente destruir os recursos, né? Então vamos destruir. Já que a gente brincou aqui com os recursos, agora a gente vai brincar ao contrário, né? Vamos limpar a tela, vamos dar um terraform, plan, menos destroy, menos alt, eu explico aqui cada um desses caras, né? Terraform plan eu já falei. Ele vai fazer um processo de comparação entre os recursos do meu código Terraform, no estado desejado, versus o que tem no provedor. Então esse é o Terraform Plan. Só que agora a gente vai fazer um Terraform Plan com o propósito de destruir. Tá falando assim, ó, eu tenho meu estado desejado. Se tiver alguma coisa disso lá no provedor, arrebenta, destrua, tá? E ele vai jogar o resultado dessa comparação para um arquivo. Então é o mesmo princípio do Terraform Plan, só que voltado para comparar com o objetivo de destruir. Que tem no meu estado desejado, que tem lá. Alguma coisa que tem no meu estado desejado tem lá? Se tiver, destrua. Tá? Essa é a ideia. Então é sempre de bom tom a gente, ao realizar experimentos em ambientes de cloud, cujo pagamento é sob o uso, é sob demanda, experimentou, usou, já terminou de usar, já terminou de experimentar, mata, destrua, porque senão você vai pagar. Então não vacila não, porque aqui não tem brincadeira. Então aqui ele já está fazendo o processo de comparação, Terraform Plan destrói, muito bem. Então, ele fez aqui a comparação da VPC, Security Group, blá blá blá. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha nesse repositório, tá? Depois com calma. Ele gera um resultado, ó, que é diferente do maisinho que ele tinha colocado no processo anterior, agora ele coloca o menos, de destruir. Compara recurso a recurso e fala, ó, no seu estado desejado tem essa instância, e lá também tem, então ela vai ser destruída. Tá? Agora a gente vem com o Terraform apply tfplan, que é o arquivo que a gente usou ali no resultado do Terraform plan menos destroy. Tá bom? Então, enquanto ele vai agora destruindo, vai aplicando o nosso plano de destruição, vamos voltar aqui, dar uma olhada depois neste repositório, segue o passo a passo do hands-on, dá uma olhada aqui nessa introdução, se possível, dá uma olhada no Terraform, entende essa solução no desenho versus o que tem aqui no código do Terraform, né? Então abre esse arquivinho chamado Hello World, olha para cada um dos recursos como eles estão escritos. Né? Então eu tenho uma VPC. VPC é esse roxinho, tá? Então a VPC ela tem um bloco de endereçamento 10. Tá bom, então este bloco de código das linhas 1 a 7 é relativo a esse quadradinho roxo, né, da VPC. Eu tenho aqui um Internet Gateway, que vai ter um nome que vai estar associado a uma VPC. E aqui é exatamente isso que está no desenho. Eu estou criando um Internet Gateway e estou associando ele à VPC. Então, eu crio um Internet Gateway e associo ele a uma VPC. Como que eu associo? Eu digo para o Internet Gateway qual é o ID da VPC que eu estou criando. Eu faço um apontamento da VPC do bloco anterior.
Ah, eu estou criando uma segmentação da minha rede, da minha VPC, em um bloco, né? Então, eu estou pegando a quantidade de endereços disponíveis ali na minha VPC, uma parte deles eu estou usando para minha primeira subrede, estou dando o nome aqui de subrede pública. Eu digo a qual VPC essa subrede pertence, porque no desenho diz isso, né? Essa subrede pertence a essa VPC, e aqui eu estou especificando isso no meu código. Estou determinando aqui qual é o bloco de endereços da minha VPC que vai fazer parte da minha subrede. Eu vou dizer aqui que o parâmetro de map public IP on launch para essa subrede é true, o que significa que qualquer máquina que nascer dentro dessa subrede vai receber um IP público, por isso map public IP on launch. Vou dizer qual é a zona de disponibilidade que essa subrede vai estar. Opcionalmente coloco uma tag que eu quero aqui, posso colocar a tag lá, qualquer tag, né? Aí crio uma tabela de roteamento para permitir que os recursos tenham rota para a internet, né? Então eu vou dar um nome para a tabela de roteamento, vou dizer a qual VPC essa tabela de roteamento vai estar disponível para ser usada e vou criar uma rota, dizendo o seguinte, ó, toda máquina que estiver dentro da VPC, se quiser se comunicar com a rede 0000, que é todas as redes, incluindo a internet, qual é o caminho de rede que ele vai seguir? Um gateway. Qual é o gateway? Internet gateway. Então, se a máquina quiser se conectar com a internet, ela vai ter uma rota para a internet. Se alguém da internet quiser se conectar com a máquina, vai ter um IP público e nome público que vai rotear ela para dentro da máquina, né? Então, tanto o roteamento de dentro da máquina para fora quanto de fora para dentro vai existir. É esse caminho, né, que a gente está ilustrando aqui na figura. O caminho de dentro para fora é para a máquina conseguir instalar o Apache, né? Então, aqui na máquina eu vou lá dentro depois com o script executar um em um install Apache, para que dentro da máquina ela consiga executar esse comando, ela precisa ter uma rota para a internet. E aí a rota para a internet está descrita exatamente nesse bloco. E aí depois que eu instalei o Apache, a máquina está no ar com a aplicação rodando, eu vou ter que deixar os meus usuários via um browser, né, via uma aplicação client, fazer uma chamada HTTP para minha aplicação que está exposta no meu Apache. Então, as máquinas clients que estão na internet, elas vão ter que ter um IP público e um nome público, que ao digitar isso, elas vão ser roteadas através da estrutura de roteamento da internet até a minha máquina, que está dentro da minha VPC. E aí o Apache ele vai receber aquela requisição e vai retornar o resultado para a máquina com o conteúdo. E por fim, se eu criei a tabela de roteamento, eu preciso associar ela à minha subrede, né? Eu criei a tabela de roteamento e associei ela à subrede para que todas as máquinas que estão dentro dessa subrede herdem essa tabela de roteamento. Então é isso que eu estou fazendo, né? Criando uma associação de tabela de roteamento. A minha subrede com a minha tabela de roteamento. Por fim, crio um file da máquina, chamado de um security group, é um file da máquina com uma regra de saída completamente permissiva, né? Se eu estou dentro da máquina, quiser sair, o file vai liberar para todas as redes, em todas as portas, em todos os protocolos. É uma regra de egresso de saída. E aqui eu tenho duas regras de entrada. Tá? Uma regra de entrada para a porta TCP/22 e uma porta de entrada para TCP/80. Então, o que é uma porta de entrada no Firewall? Então, quem quiser se comunicar com a máquina vai chegar no Firewall, o Firewall vai dizer se pode ou não entrar na máquina. Né? E aí, quem que o Firewall permite entrar na máquina? Todo mundo que vier da rede 000/0, ou seja, de todas as redes, que queiram se comunicar com a máquina no TCP/22. Ou seja, todo mundo que quiser chegar na máquina TCP/22, o Firewall vai abrir. Tá? E a mesma coisa serve para 80. Então, é uma regra de ingresso, né? A mesma coisa que a anterior, né? Então, todo mundo que vier da rede 000, ou seja, todo mundo, todos os endereços, que quiserem chegar na máquina na TCP/80, alguém quer se conectar na máquina que TCP/80, o firewall vai abrir. Tá? Então, são duas regras, apesar de serem mais restritivas, porque elas não liberam para todas as portas, elas liberam para portas específicas, elas permitem que qualquer endereço IP consiga chegar na máquina na porta TCP/2280. Tá? Então, esse é o firewall da máquina. E, por fim, eu criei uma máquina virtual, que tem uma imagem de máquina da AWS, tem um tipo de máquina que vai estar dentro de uma subrede, que vai estar utilizando um firewall, e que vai ter um script aqui de instalação da aplicação, que é exatamente esse script que eu coloco aqui. Então, esse é o meu código, que foi basicamente um resultado codificado dessa arquitetura, beleza? E aí, dito tudo isso, ele destruiu aqui toda a minha infraestrutura em alguns poucos segundos. Tá? Então, se eu voltar no meu browser aqui e dar um F5 para tentar acessar esse endereço, ele não deve estar mais chegando lá. Estou tentando conectar, já ele vai me dar um timeout. Tá? Enquanto ele dá o timeout, vamos dar F5 aqui nas instâncias. Ó. Aqui não tem que ter mais nenhuma instância, beleza? Se eu for lá em VPC, também não tem que ter mais aquela VPC de Hello World. Então, aqui em seus VPCs, não é 5, beleza, não tem mais a VPC aqui. E aqui a minha aplicação deu timeout. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Experimentem, brinquem, abusem e usem
esse passo a passo aí para fazer um Hello World de Terraform. A gente vai estar colocando mais alguns vídeos aí para fazer algumas coisas um pouquinho mais rebuscadas, mais avançadas. Valeu, um abraço.